Olá, graça e paz. Sou Carlos Oliveira, diretor da editora Educação Cristã, teólogo, filósofo e escritor. E nesta oportunidade eu quero fazer este vídeo como resposta à nossa irmã, nossa amiga Marina, lá de Ingá, no estado da Paraíba. Pergunta que ela fez para o programa Falando a Verdade do meu amigo reverendo Jean Cordeiro. E a pergunta que a nossa irmã Marina fez foi a seguinte: por que Deus nos criou? Essa foi a pergunta que a nossa irmã Marina fez através do nosso amigo reverendo Jean Cordeiro, do programa Falando a Verdade. Pois bem, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta e a pergunta que a nossa irmã Marina fez é uma pergunta que ela pode ser respondida de duas formas. Ela pode ser respondida primeiramente de uma maneira direta e bíblica, que é o que eu irei fazer, mas ela também pode ser respondida de uma forma mais complexa, teologicamente falando, a qual irá abarcar informações complementares dessa questão da necessidade desse porquê Deus nos criou. Então, para responder a pergunta da nossa irmã Marina, eu recorri ao texto do livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 6 e versículo de número 7. Esses dois versículos do livro do profeta Isaías, que diz o seguinte: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, eu os que eu criei para a minha glória e que formei e fiz. Aqui responde diretamente a pergunta da nossa irmã Marina: por que Deus nos criou? Deus nos criou para a sua glória. Deus nos criou para a glória dele. Deus nos criou para que através das nossas ações ele viesse ser glorificado. Essa é a razão direta e bíblica do porquê Deus nos criou. Porém, além desta resposta direta e bíblica, existe, claro, uma questão mais elaborada, como, por exemplo, eu poderia citar sobre a vontade de Deus em nos criar. Existe, pelo menos, muitas ideias e concepções dentro da própria teologia a respeito da vontade de Deus. Por exemplo, a vontade decretatória de Deus e a vontade preceptiva de Deus. A primeira é a vontade de Deus pelo qual ele projeta ou decreta tudo o que virá a acontecer, quer pretenda realizá-la efetivamente, no caso causativamente, quer permita que venha a ocorrer por meio de livre ação das suas criaturas racionais. E no caso da vontade preceptiva, ela é a regra de vida de que Deus firmou para as suas criaturas morais, indicando os deveres que ele lhes impõe. A primeira é realizada sempre, ao passo que a segunda é desobedecida com frequência. Eu vou explicar para você. A primeira é o ato da vontade de Deus em termos de decreto. Deus tem vontade, ele decreta a sua vontade. E a segunda é a questão desta vontade preceptiva, uma razão desta boa vontade, uma razão deste querer. E a razão de Deus querer criar ao homem, nós observamos também na palavra de Deus. Como vontade decretatória de Deus, nós lemos Isaías 43, versículos 6 e 7, aonde nos fala que ele criou para a glória dele. Agora, como ficaria essa glória dele? Aí nós vamos recorrer ao Novo Testamento, lá na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número, vamos ver aqui, abrir o capítulo de número 10, e no versículo de número 31.
que aí sim responde à questão da vontade preceptiva de Deus. Por que Deus nos criou? Deus nos criou para a glória dele. Agora, aqui nós desobedecemos com frequência. Nós estamos aqui para glorificá-lo sempre. Olha o que diz o texto em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Essa é a questão preceptiva, ou seja, Deus nos criou por quê? Deus nos criou para a glória dele, e tudo que vamos fazer, tudo que iremos fazer, tudo que pretendemos fazer tem que glorificar a ele. Ou seja, Deus nos criou para a glória dele, a palavra de Deus nos diz. E nós devemos viver em concordância com a vontade decretatória de Deus, que nos quis criar para a glória dele. Como? Glorificando a ele em todas as nossas ações. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.